Fala, rapaziada. Então, tem essa matériazinha da BBC que eu gostaria de ler com vocês, fala sobre a consciência. É um assunto muito legal, muito interessante e muito complicado. Já tem 2 vídeos que eu gravei no canal sobre a consciência, esse vai ser o terceiro. Então, depois eu vou deixar o link na descrição. Filósofo 1, cientista 0, a aposta sobre a consciência que a ciência perdeu. Vejam bem, aí a figura dos dois aí, né? À esquerda, o filósofo, não sei se vou estar pronunciando correto o nome do cara, David Chalmers, e o neurocientista à direita, né, Christopher Koch. Uma matéria de 31 de julho de 2023. 2 homens fizeram há 25 anos uma aposta que poderia muito bem ter sido aquela aposta que falada em conversas casuais, sem repercussões. Né? Todo mundo fala, aposto que sim, aposto que não, tal coisa, e fica na conversa casual. Estamos falando de 2 figuras de renome em suas áreas, o filósofo australiano David Chalmers e o neurocientista teuto-americano Christopher Koch. O desafio foi sobre um dos assuntos integrantes da existência, um dos assuntos mais intrigantes da existência, a consciência. Koch, o neurocientista, e Chalmers, o filósofo, concordaram em estabelecer uma série de estudos com pesquisadores colaboradores para testar ideias sobre como o cérebro gera a consciência. Tudo dependia de encontrar algo que foi definido como os correlatos neurais da consciência. Parece muito complicado, mas Koch explicou o conceito de forma poética em uma entrevista à revista científica sueca Forskning Fremtag. São as pegadas da consciência deixadas no órgão da consciência, que é o cérebro. Aqueles que querem descobrir aquilo, o que eles querem descobrir, acrescentou, quais partes do cérebro são necessárias para realizar uma experiência consciente, o que ajudaria finalmente a entender como a consciência é alcançada. Como que a consciência está distribuída, organizada ou distribuída no cérebro, vamos dizer assim, né? 2 décadas e meia depois, o filósofo e o cientista se encontraram na 26ª reunião anual da Associação de Estudos Científicos da Consciência, realizada recentemente na Universidade de Nova York. Se encontraram 25 anos depois, né? E foi então que se declarou o vencedor indiscutível da aposta, o filósofo. David Chalmers e Christopher Koch falaram com James Copnall, do programa de Newsday do Serviço Mundial da BBC. O apresentador começou perguntando à dupla como tudo começou. Confira as perguntas e as respostas. Chalmers, que é o filósofo, né? Foi em 1998, em uma conferência em Bremen, na Alemanha, sobre os correlatos neurais da consciência. A ideia de que certas áreas do cérebro podem estar diretamente associadas à consciência. A consciência é aquilo que eu falei no outro vídeo como um fenômeno emergente das relações neurais no cérebro. Então, Christopher, o neurocientista, ficou muito entusiasmado com essa ideia e apostou que em 25 anos teríamos identificado as áreas do cérebro que estão ligadas à consciência. Eu pensei que era um pouco otimista, então apostei que não. A Newsday pergunta a Christopher, o que você está pensando? Por que você acha tão otimista? O filósofo, o neurocientista pergunta, né? Responde, Koch, porque junto com Francis Crick, biólogo molecular britânico que descobriu a estrutura helicodial da molécula hereditária de DNA, havíamos pensado em um programa empírico em 1990 que, para nos afastarmos do debate filosófico sobre a consciência e a natureza da realidade da mente e da alma, tudo isso focaríamos nas marcas que a consciência deixa no cérebro. Os neurocientistas queriam se afastar das ideias filosóficas sobre mente, por exemplo. Mente é um conceito muito abstrato, né? Mas acaba que o conceito de consciência também é abstrato, né? Nesse sentido. Não existiria mente, alguma coisa possível de ser separada do corpo, vamos dizer assim. É isso que o neurocientista aí quer dizer. Sabemos que o cérebro é o órgão da consciência, não do coração. Sabemos que não envolve o cérebro inteiro, apenas parte deles. Ou seja, a consciência não está distribuída no cérebro inteiro. Você pode perder parte do cérebro ou da medula espinhal, por exemplo, mas ainda estar consciente. Com argumentos como esse, pensamos em um programa empírico para fazer progresso empírico. Um programa que fosse independente, no qual não importa de qual convicção filosófica particular você fosse.
Idealista, conceito em que só vidas biológicas têm consciência. Será que só organismo biológico pode ter consciência? Ou panpsiquistas, todos os objetos, até os inanimados, têm alguma forma de consciência. Você poderia avançar esta questão empírica de os deis. Então a ideia era que podemos classificar o DNA, descobrir o que os nossos genes significam, então por que não descobrir a consciência? É um negócio meio diferente, meio assim, não tem muito a ver não, né? Se podemos classificar o DNA, descobrir o que nossos genes significam, não necessariamente você descobrir o que cada gene significa, isso aí não vai te levar necessariamente ao entendimento da consciência, né? A consciência eu entendo um fenômeno emergente, ainda que tenha origem mundana, vamos dizer assim, e não sobrenatural, ainda assim a consciência é uma coisa que transcende as próprias ligações. Se você for olhar as relações entre os neurônios em si, assim, você não consegue muito bem compreender a consciência, né? Precisamente aí, Newsday, você aceitou que perdeu a aposta, mas quão perto você acha que chegou de ganhar? Aí coach neurocientista responde, né? Bem, aprendemos muito nos últimos 25 anos. Aprendemos mais sobre o cérebro na última década do que toda a história da humanidade. Isso é muito interessante, né? Ele diz aqui que parece que eu já ouvi muitos neurocientistas dizer exatamente a mesma coisa. Nos últimos 10 anos a gente aprendeu mais sobre o cérebro do que em todo o resto da história da humanidade. Ou seja, a gente está avançando muito na compreensão de como o cérebro funciona. Então, a questão para se desvendar o mistério da consciência a nível científico, neurobiológico, vamos dizer assim, né, é bem recente. Uma coisa que está avançando muito. Já as investigações filosóficas sobre a consciência são antiguíssimas, né? E claro, tem vários filósofos, várias definições de consciência aí, é uma outra história. Mas aí essa correlação entre cérebro e mente aí que está pegando, né? Como que neurônios podem se integrar de tal maneira e formar consciência. Então agradecemos mais sobre o cérebro. Sabemos melhor como manipulá-lo, seja experimentalmente em laboratório ou tomando substâncias psicodélicas e outras. Assim estamos começando a rastrear onde a consciência vive, por assim dizer, nas densas selvas do cérebro. Mas não chegamos ao consenso entre a comunidade de neurocientíficos, clínicos, psicólogos que estudam esse assunto. Ou seja, ainda continua um mistério, né? Apesar dos grandes avanços. Newsdays. David, como filósofo, você acha que é possível que a consciência seja simplesmente incognoscível? Ou seja, impossível de se compreender efetivamente, né? Bem, há um gigantesco mistério filosófico aqui. O problema filosófico mente e corpo. É possível separar a mente e o corpo? Ou a mente é um fenômeno emergente da própria estrutura corporal? Aquela história, né? Como os processos físicos no corpo e no cérebro lhe dão uma mente? Como a consciência existe, em primeiro lugar? Rapaziada, isso aí, se vocês, não sei se vocês pararam para pensar nisso aí. Como a consciência existe, em primeiro lugar? Isso é um assunto bem embaçado, né? Então, isso é o que chamamos de problema difícil da consciência, é um mistério filosófico e científico mais profundo. O cérebro é uma das coisas mais complicadas que existe no mundo, né? Talvez no universo para se compreender. Tem o próprio universo em si e o cérebro aí é outro. E o fenômeno da consciência é uma parada sinistra. Então, acho importante ressaltar que essa resposta não era saber sobre por que a consciência existe. É uma outra questão, né? Trata-se deliberadamente de uma questão científica mais administrável. Quais áreas do cérebro estão mais intimamente associadas à consciência? E acho que, em princípio, essa é uma questão para a qual deveríamos estar em posição de descobrir a resposta a qualquer momento. Qual área específica do cérebro está a consciência? Ou gera a consciência, né? Aí que está, né? A consciência está lá ou é gerada lá? Então, coach, discordo, James, de sua pergunta sobre a consciência será para sempre cognoscível, inacessível à inteligência humana. Não. Temos um conhecimento muito íntimo da consciência, porque é o nosso mundo.
O que você vê, as vozes que você ouve são uma experiência consciente. Portanto, estamos intimamente familiarizados com isso. Estamos intimamente familiarizados com a experiência da consciência, essa é a verdade. Na verdade, estamos mais familiarizados com a consciência do que com qualquer outra coisa. Isso aí já é outra questão, né? Então, o que pode permanecer incognoscível é, como diz David, como diz o filósofo, não é isso? Por que estamos conscientes? Como surge a consciência de um órgão como o cérebro? No entanto, no centro de nossa existência, neste mundo, está a consciência. Aí a imagem, a figurazinha do cérebro, né? Aí a legenda, a consciência é um dos maiores mistérios que a ciência e a filosofia enfrentam. Descartes, filósofo lá do século XVI, XVII, dizia que a melhor maneira de resolver a questão era ignorá-la. Newsday, David, depois de tantos esses anos, Christopher te pagou o vinho? Valeu a pena? A aposta ali foi vinho, né? Apostaram na caixa de vinho. Então sim, a aposta era que quem ganhasse receberia uma caixa de bom vinho. No final, Christopher cedeu e me deu 6 garrafas de vinho. Acabamos de beber um excelente vinho madeira de 1978. Vinho madeira de 1978. Além disso, decidimos fazer outra aposta por mais de 25 anos. Então nos encontraremos novamente em 2048 para ver se descobrimos os correlatos neurais da consciência até então. Será? Quem vai ganhar? Se é que eles vão estar vivos até lá também, né? E eu próprio, e vocês também, né? Para ver o resultado dessa aposta aí. Então, Newsday, e o que vocês acham? Olha que doideira. Newsday, Christopher, sua confiança sobre esse caminho não foi afetada? Então você terá uma nova chance? Coach, o neurocientista. Sim, a tecnologia está melhorando, especialmente com empresas como a Neuralink de Elon Musk. O tal de Elon Musk aí tá com a moral danada, hein? Tanto o neurocientista bom fazendo uma pesquisa legal aí. E outras tecnologias relacionadas estamos melhorando e intervir diretamente no cérebro. Verdade. E tem umas doenças aí que meio que dissolvem a consciência das pessoas, né? E a memória também tem um papel fundamental também na consciência. Na verdade, agradeci o fato de ter perdido a batalha, obviamente, mas acho que todos nós ganhamos a guerra pela ciência. Todos nós aprendemos muito sobre a base neurológica da consciência. E isso é um progresso. É assim que a ciência funciona. Newsdays. 25 anos atrás, vocês eram jovens pioneiros brilhantes no seu campo. O que os jovens nesse patamar estão pensando hoje? A consciência da inteligência artificial em 25 anos, talvez? Será que a inteligência artificial vai adquirir consciência? As máquinas poderão tomar consciência, pensar efetivamente? Chambers, podemos fazer uma IA, uma inteligência artificial consciente? Esse é um desafio muito grande para os próximos anos. É também uma questão filosófica. Deveremos construir uma IA consciente? Se a gente perceber que é possível construir uma máquina consciente, deveremos fazê-lo? Seria conveniente ou poderia ter consequências ruins para nós ou para a IA? Essa aí é uma embaçada, né, rapaziada? De qualquer forma, acho que a IA é o maior desafio de nossos tempos. Bom, alguns falam que jamais uma inteligência artificial irá adquirir consciência, né? E já outros falam que sim, é possível. Com base em capacidade de processamento, de várias... As máquinas podem ser conscientes? Não sabemos. É uma questão em aberto. Muito legal, muito show de bola. Link está na descrição. O que você acha? Deixa um comentário, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis.